Boa noite a todos. Estamos aqui nessa noite de quinta-feira para mais uma live junto com os irmãos. Vamos dar um tempinho, né? Os irmãos irem se chegando, irem entrando, dando tempo dos irmãos ligarem seu computador, seu Face, né? Enquanto isso, quero, assim, agradecer a Deus por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa noite, amém? Mando um abraço para Flavinho, para Fabiana, os companheiras que estão sempre junto. Um beijo para vocês todos, viu? Louvado seja Deus. E os demais irmãos que vão entrando, quero agradecer a todos, viu? Manice, César, louvado seja Deus por tudo. Enquanto os irmãos vão se achegando, vou passar um recado para vocês, depois vamos terminar, mas a gente passa de novo, tá? Quarta-feira que vem, para os irmãos de São José do Rio Pardo, estaremos assim a partir das 7h30 na igreja, ministrando a Santa Ceia para os irmãos. Estaremos fazendo assim, que nem foi feito lá em Vargem, seguindo, né, os protocolos, do Ministério da Saúde, tomando cuidado. Quem tiver máscara, venha de máscara. Na igreja tem álcool gel, já chega, já passa a mão, quando sai, passa de novo, né? Vamos tomar todos os cuidados. Sem haver uma aglomeração, o pastor estará na igreja a partir das 7h30, ministrando a ceia para os irmãos. Os irmãos vão chegando e já vai sendo ministrada a Santa Ceia para os irmãos, sem haver tumulto. Conforme os irmãos vão chegando, sem pressa, vão entrando, sem haver aglomeração, entra 10, 5 e vai fazendo a ministração, quando os outros, esses já saem, aí já chegam os outros, vai sendo ministrada a Santa Ceia. Nesse dia também convido os irmãos a terem a oportunidade de trazer suas ofertas, seus dízimos, os itens da cesta básica, tá? Os irmãos não esqueçam de trazer os itens da cesta básica, tá? Eu quero louvar o Senhor por tudo isso que o Senhor tem nos feito, por esses momentos que a gente, ainda que dentro de casa, ainda a gente pode chegar até onde vocês estão nas suas casas, né? Esse confinamento que a população brasileira está passando por esses dias. Tivemos aqui a mudança, né, do ministro da Saúde, não sabemos como vai ficar, mas por hora nós damos graças a Deus que mesmo longe ainda a gente pode estar aqui, né, levando a palavra, ministrando a palavra para cada um de vocês. Que esta noite o Senhor possa falar em cada um dos nossos corações. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço a cada um que está aqui conosco. Eu agradeço a presença de cada um, da Rosinha, do Márcio. Louvado seja Deus por tudo. Estamos dando um tempinho para os irmãos irem se ajeitando, entrando no link, entrando no Face, né? Louvado seja Deus. Louvado, a Luísa, o André, a Aline, o Júnior, nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, viu? Graças a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por essa rica oportunidade de ter cada um de vocês como parte da nossa família. Agradeço a Deus por ter vocês e por nós podermos ter tido toda essa caminhada e todos esses anos junto com vocês. Amém? Louvado seja Deus. Queria, assim, por um breve momento, abaixarmos a cabeça, fecharmos nossos olhos e buscarmos ao Senhor a sua direção, e a presença do Senhor nos dirigindo para a glória do nome do Senhor, para que a sua palavra venha de encontro à necessidade de cada um de nós, tá? Louvado seja Deus. Abaixemos a nossa cabeça. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui usando esse instrumento, Senhor, que o Senhor nos proporcionou nesses momentos, Senhor amado, de confinamento, Senhor, da tua amada igreja, Senhor. Senhor amado, quero te agradecer por esse instrumento que o Senhor nos capacitou, Senhor, para podermos, Senhor, adentrar na casa de cada um dos teus servos. Senhor, o Senhor tem os seus planos, o Senhor tem os seus projetos, que a tua palavra, Senhor, nessa noite, venha de encontro às nossas necessidades, a necessidade de cada um que está nos assistindo. Muitas pessoas que às vezes nós nem conhecemos, ou algumas pessoas que fazem tempo que a gente não vê, Senhor, que a tua palavra, Senhor, vá alcançando a cada um
e que haja um verdadeiro mover, Senhor, na vida de cada um, Senhor, para que quando nós novamente nos reunimos na Tua igreja, Senhor amado, nós possamos, Senhor, valorizar a cada momento na Tua presença, Senhor. Senhor amado, eu Te louvo, Senhor, e Te engrandeço, Senhor. Venha, Senhor amado, nessa noite, de uma maneira toda especial, tocando em cada vida para a glória do Teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Você aí na sua casa, abre a sua Bíblia juntamente comigo, no livro de Atos, capítulo 12, do verso 1 até o 16. Amém? Livro de Atos, capítulo 12, do verso 1 até o 16. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 12, do verso 1 ao 16. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias de pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-os no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para que o guardarem, tensionando a apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-o. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com o combinado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver com ele. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram e ficaram atônitos. Amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor hoje que nós queremos passar para vocês tem como tema: quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. O que fazer quando não há mais o que fazer? O que fazer quando não há mais o que ser feito? Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vemos aqui na palavra de Deus que fala assim que por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Herodes, ele não se entendia muito com os povos judeus, eles tinham alguns atritos, algumas diferenças, e já de coisas passadas e tantas coisas acontecidas, e o povo não se conformava dele estar ali como um governador, como alguém que estava tomando conta da província. E ele, para agradar o povo judeu, para que eles viessem olhar com bons olhos ele pegou e mandou matar a Tiago, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. E ele percebeu que o povo gostou do que ele fez. O povo, sabe, estavam tudo naquela situação de não gostar, de contra Jesus, de contra aquilo que ele falava, contra os fariseus revoltados, e essas coisas todas, e os discípulos de Jesus depois estavam lá anunciando a palavra do Senhor.
E ele viu que quando Pedro foi morto à espada, o povo gostou. Aí o que aconteceu? Eu vou fazer mais alguma coisa, vou chamar mais atenção, político do jeito que ele era. Ele falou assim, vendo ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E Pedro se encontrou então numa situação daquilo que nós acabamos de falar, né? O que não, quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Ele estava numa situação assim, o que fazer quando não há mais nada a ser feito? Pedro estava manietado, preso, encarcerado. Ele estava lá na prisão. E Herodes mandou prender ele e cuidar bem dele para que ele não viesse fugir, para que ele não viesse ser atingido por nada e que ele estivesse lá preso, porque no outro dia ele tinha planos para ele. E aquela noite ele passou preso. E como era que era a situação de Pedro? Pedro estava guardado, fala assim aqui na palavra do Senhor, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, porque tensionava levá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele estava assim, preso no cárcere, os soldados um de um lado, outro do outro. Eu penso que talvez eles podiam estar algemados, segurando aqui na mão a sua algema, nos braços de Pedro, para ele não fugir. Na porta já tinha mais 2, e assim, estavam todos lá guardando Pedro, 4 soldados de cada vez, 4 turnos, estavam lá guardados. Essa era a ordem de Herodes para guardar Pedro. E a gente vê que ele estava numa situação que não tinha como fugir. Mas a Bíblia também fala que a igreja estava orando incessantemente, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Pedro estava, pois, guardado no cárcere, mas havia oração incessante. Quantas vezes também a gente se vê nessa situação como Pedro, em situações que a gente se vê de tal maneira preso, encarcerado. Quando as pessoas eram encarceradas naquela época, eu acho que eles eram largados numa masmorra, num lugar escuro, úmido, tiravam a roupa deles, eles eram judiados, muitas vezes açoitados, e estava lá Pedro numa situação difícil ali, encarcerado sem saber qual era o seu destino no dia seguinte. Creio que nem Pedro estava sabendo, achava mais que não tinha mais jeito. Pensava ele que o plano de Deus, até Pedro assim pensava, que não tinha mais solução para ele. Herodes achava que ele estava ali e que no dia seguinte ele ia deixar Pedro na mão do povo, ele ia ser apedrejado, ia ser morto, ia largar na mão do povo, assim como tinha acontecido com Tiago. Ele ia ser martirizado, ele ia ser morto. E quando não podemos fazer nada, nós sabemos que Deus pode fazer tudo. E é a situação que Pedro estava passando. Uma situação que ele falou assim, poxa, para mim não tem mais solução. Estou aqui sem poder fazer nada. Mas naquele mesmo momento em que ele se viu numa situação que não podia fazer nada, tinha uma igreja que estava orando incessantemente. O que é orar incessantemente? Sem parar, sem ter vácuo, sem ter momentos de parada. Não, era uma oração incessante. O povo dobrou o joelho e começou a orar fervorosamente a ele. E nós vamos ver aqui algumas situações que Pedro passou, sabe, para a gente entender e aprender o que nós devemos fazer quando nós nos encontramos numa situação que nem Pedro, manietado, algemado, impossibilitado de se mover, de fazer qualquer coisa, como ele estava ali, guardado por guardas. E esses guardas, irmãos, eles tinham por obrigação de velar por aquele prisioneiro, ele não podia fugir de maneira nenhuma. Por isso que eles estavam lá, 4 soldados olhando uma pessoa só, guardando ele lá, para que ele não viesse fugir, porque se eles por acaso viessem a dormir, a perder o prisioneiro, se ele viesse fugir, eles iriam pagar com a sua própria vida. Então, eles tinham que velar daquele guarda, daquele prisioneiro, aqueles guardas, eles tinham que velar dele.
Muitas vezes nós estamos assim, aprisionados em certas situações que não vemos saída. Estamos com soldados ali, sabe, de problemas e de situações do lado esquerdo ou do lado direito, estamos na nossa frente, na nossa traseira, nós estamos assim, na nossa retaguarda, estamos numa posição que não temos saída. E algo aconteceu quando há uma oração incessante, uma oração contínua em favor de alguma coisa, assim como está a nossa nação, orando em favor dessa situação que nós estamos passando. Algo pode acontecer, algo vai acontecer. Há um movimento no céu em favor da igreja, há um movimento no céu em favor do povo de Deus, há um movimento no céu em favor da família cristã, há um movimento no céu em favor do servo de Deus, que se encontra muitas vezes agora, você que pode estar me ouvindo, sabe, nesse momento, numa situação difícil, você olha para a direita, você olha para a esquerda, não vê saída. Creia que algo pode acontecer, algo vai acontecer nesse momento, no momento que a oração da igreja está incessante, algo vai acontecer. Vamos ver o que aconteceu com Pedro. Louvado seja Deus. No verso 5 do capítulo 12 fala assim: Deus está te guardando. Olha, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro, pois, estava guardado. Nem Pedro sabia que naquele momento ele estava guardado. Ele não compreendeu, poxa, eu estou preso. Mas naquele momento, se ele estivesse lá, solto no meio do povo, ele podia ter sido já apedrejado, ele já podia ter sido morto, eles podiam ter feito qualquer coisa contra ele. Mas naquele momento que ele estava ali, sabe, nem Herodes entendia que ele estava sendo usado para guardar Pedro durante aquele momento que ele estava encarcerado. Ele estava sendo protegido. E às vezes também nós não entendemos que há certos momentos que nós nos sentimos presos, enclausurados, sabe? Às vezes até sozinho. Mas naquele momento Deus está nos guardando, velando-nos de problemas maiores, de situações maiores. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo no mundo, nem no nosso país, na nossa cidade. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Sabe, Deus proveu, planejou todas as coisas, e a palavra do Senhor fala assim, que nem um fio do nosso cabelo cai, se não estiver debaixo do olhar cuidadoso de Deus. E tudo que está acontecendo porque Deus assim permitiu. Deus assim, Ele quis que acontecesse. E Deus está velando do seu povo, proporcionando algo melhor. Esse momento é um momento, irmãos, que nós estamos enclausurados. Eu vi hoje, irmãos, uma irmã pondo no grupo da nossa igreja, que um texto muito bonito, e alguns compartilharam daquilo que estava escrito, porque o povo hoje, ele está valorizando aquilo que tinha e não valorizava, sabe? Hoje nós estamos percebendo que quando faz falta um aperto de mão de um irmão, quando faz falta um sorriso de um irmão, quando faz falta uma paz, Senhor, meu irmão, tudo bem, mas de rosto a rosto, de mão dada, né? Nós estamos percebendo quanto isso nos faz falta. E Deus está proporcionando esses momentos que nós estamos em casa, às vezes, sabe? Que nem aqui estou eu e o meu esposo, outras famílias têm mais pessoas, eu e o pastor estamos aqui dentro de casa, saímos por algumas necessidades, fazemos a live, mas nós temos que entender que esse momento Deus está proporcionando para que a gente viesse compreender muitas coisas que às vezes a gente não entende. Pedro ali estava guardadinho enquanto a igreja orava. Nós estamos aqui guardados e a igreja do Senhor está em oração, sabe? Velando, buscando direção, buscando discernimento, buscando graça, buscando mais comunhão. E Pedro estava ali naquele momento, sem entender que uma igreja estava ali orando por ele em comunhão. Pedro guardado, protegido de coisas piores. E às vezes a gente não entende, irmãos,
que certas coisas que a gente passa, que a gente acha que a gente está aprisionado, mas aquele momento de prisão, Deus está guardando-nos de coisas maiores. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Outra coisa que a gente também vê, irmãos, ora, a igreja orava incessantemente, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Precisamos orar incessantemente. Lá em Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, fala assim: orai sem cessar. A oração incessante é o diferencial das nossas vidas. Eu creio que a igreja do Senhor nunca orou tanto como está orando agora. Nunca dobrou tanto o seu joelho, nunca orou, jejuou tanto pela sua nação, pelo seu povo, pela sua igreja, tanto como tem orado hoje. Eu tenho convicção que o Senhor está ouvindo as nossas orações, que Ele está prestando atenção na aflição do seu povo, que o seu povo está orando, não é nem só por esse vírus, mas é pela falta de comunhão, por perceber que a igreja se travou, por perceber que o povo, sabe, está com as suas mãos manietadas, algemadas no trabalho, na obra do Senhor. Mas a igreja tem orado. Mas eu sei que nesse momento que a igreja está, sabe, manietada, enclausurada, tem uma igreja que ora também incessantemente e algo vai acontecer. Algo vai acontecer. A oração incessante é o diferencial das nossas vidas. Enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber uma bênção maior. Louvado seja Deus. Talvez Pedro não ia entender o que estava acontecendo, mas ele precisou estar enclausurado ali, preso, achando que não havia mais solução. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que podemos fazer tudo pelas nossas forças. Pedro falou: Senhor, né, foi o primeiro, falou: não, Senhor, não vou deixar nada te acontecer. E você viu tudo que aconteceu com ele. Mas Pedro precisou passar por essa experiência para entender o agir de Deus na sua vida, que não é por nós mesmos, não é pela nossa capacidade, mas é pelo agir de Deus, é pela comunhão de um povo, de uma nação, de uma igreja, que as coisas acontecem. No verso 6, capítulo 12, fala assim: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados acorrentados com duas cadeias e sentinelas à porta. Guardavam o cárcere, louvado seja Deus. Pedro dormia, irmãos. Quantos de nós, irmãos, nessa situação, quantas pessoas estão perdendo sono? Quantas pessoas estão se adoecendo, quantos lares dentro da igreja, quantas pessoas dentro dos seus lares estão brigando, discutindo, porque estão, sabe, irmãos, presos dentro de casa. A gente liga a televisão, a gente vê que o número de divórcios está aumentando, brigas de casais estão aumentando, sabe, pai com filho, mãe com o esposo, com o marido. A confusão está dentro das casas, não está havendo um esperar em Deus, e a palavra do Senhor está nos mostrando que nós devemos descansar em Deus, descansar no Senhor. Pedro dormiu, irmãos. Como uma pessoa presa com seus braços, com suas pernas, sabe, num cárcere, talvez nu, sem roupa, passando frio, passando fome, e ele dormiu, irmãos. Isso nos mostra que ele estava descansado no Senhor, esperando a solução de Deus para ele. Pedro dormia entre sentinelas. A palavra do Senhor fala assim, lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, se não me engano, verso 17, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro aprendeu isso. Estou preso, não estou enxergando uma solução para mim. Eu tenho fé que a igreja está orando por mim. O que eu posso fazer? Vou descansar em Deus. Eu convido você, meu irmão. Nós estamos muitas vezes afadigados, desesperados,
nos preocupando, irmãos, com tantas coisas, com tanta falação, com tantas coisas que a gente tem ouvido, temos que aguardar comida, e será que teremos dinheiro no mês que vem? Será que, como é que faremos com o nosso emprego, e o meu negócio, e a minha casa, e minhas contas? Pedro nos convida. Não vou falar para você dormir fisicamente, mas o dormir aqui é descansar em Deus. Descansa no Senhor. Olha, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lá no Salmo 127 fala assim: inutilmente vos será levantar de madrugada, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto você descansa, você é amado do Senhor, você é amado de Deus, você é jovem, você é irmã, papai, chefe de família, sabe? É você que tem seu negócio. Enquanto você descansa no Senhor, o Senhor vela pelo seu negócio, o Senhor vela pela sua saúde, o Senhor vela por ser pago todas as suas despesas, as suas necessidades, o seu pouco, que nem nós falamos na outra live, o seu pouco dentro de casa, o Senhor vai multiplicar. Por isso eu convido você, descansa no Senhor, descansa no Senhor. O Senhor vela por você, o Senhor cuida de você, amém? Aprenda isso, Pedro aprendeu isso. Você tem descansado em Deus ou você tem se desesperado? Aprenda a confiar no Senhor em todo o tempo, mesmo que os seus braços estejam presos, mesmo que você esteja enclausurado, mesmo que você não possa fazer nada agora, creia que o Senhor está preparando o melhor para nós. Amém? Louvado seja Deus. No verso 7, na primeira parte do verso 7, fala assim: Deus enviou o seu anjo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. O anjo do Senhor, eis, porém, que sobreveio do Senhor. Diz que os anjos são todos aqueles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor do que hão de dar a salvação. E também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Também diz: Deus envia os seus anjos para lutar a nosso favor nas regiões celestiais. Vamos crer que o Senhor está enviando os seus soldados, os seus anjos, seus servos, seus anjos, a nos guardar, a velar por nós, a nos proteger, a abrir porta no momento certo, a trazer calma, a trazer, sabe, a paz ao nosso coração, a mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Me faz lembrar um exemplo, uma ilustração de um homem que sofreu um naufrágio, e nesse naufrágio todos que estavam no barco morreram. Ele conseguiu chegar numa ilha, e essa ilha era deserta, não tinha nada lá para ele. E ele tentou, esperou, orou, clamou, chorou a Deus para que enviasse socorro para ele, para que enviasse alguém que viesse buscá-lo. E os dias foram passando, e os dias foram se movendo, e ele foi fazendo uma cabaninha aqui, arrumou uma aguinha ali, uma fonte aqui, achou um negocinho para comer ali, pescava um peixinho, e foi se ajeitando, se adequando à situação, e o tempo foi passando. Ele conseguiu fazer uma fogueirinha lá, com os gravetinhos, fez um fogueirinho para ele, mantinha aquele foguinho lá, e a situação dele foi se ajeitando, e o tempo foi passando, e ele viu que a salvação não ia chegar, estava clausurado naquela ilha. Só que chegou um dia que ele falou: vou pescar, vou buscar alguma coisa de comida, e ele se demorou um pouco mais. E o foguinho dele, sabe, eu sei lá se uma brasinha que estragou demais, as coisas de folhas secas que tinha lá na casinha dele, na cabaninha que ele fez, pegou fogo. E aquele fogo veio e se abrangeu toda na cabaninha dele, e aquele fogaréu levantou e fez aquela fumaceira, e quando ele olhou, ele falou: não, chegou lá e chorou. E chorou. E falou: agora, eu tentei tanto, sabe? Agora que eu estou me ajeitando nessa situação, eu estou aqui nessa situação e eu não consigo. Agora veio fogo, quando eu me ajeitei, o fogo veio,
e acabou com tudo, e agora o que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida? E aquele fogaréu levantando, e ele chorou, deitou no chão e chorou tanto, que ele acabou até dormindo. E quando ele estava dormindo, o fogo, aquele fogaréu todo, aquela fumaceira toda, quando ele foi, de repente, alguém começou a bater nele, acorda, 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 e ele acordou e falou, mas é um sonho? Não, era alguém que veio resgatar ele. Ele falou, poxa vida, o que aconteceu? Como é que você me achou? Ele falou assim, olha, nós estávamos passando ao longo, a gente sabe que essa ilha é deserta, mas de repente a gente viu um fio de fumaça de longe e aquilo nos chamou a atenção e a gente veio, a gente correu para cá para ver o que está acontecendo e a gente te encontrou aqui. E ele falou, glória a Deus. Você está vendo, irmãos? Quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus envia o seu anjo para vir nos guardar, para vir nos confortar, para vir nos alentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor, porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Talvez foi até um anjo que permitiu que a fogueirinha lá, sabe, viesse pegar fogo, eu não sei. Alguma coisa foi ordenado por Deus, que aquela fumaça, sabe, chamou a atenção de navegadores que estavam passando, foi lá e socorreu ele. E assim foi que aconteceu com Pedro. Naquele momento que ele achou que não tinha mais jeito para ele, Deus enviou seu anjo. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor para nos guardar. Ele nos livra. Aqueles que temem ao Senhor, o Senhor envia o seu anjo. Louvado seja Deus. Quando você pensar que tudo está perdido, que não tem mais jeito, Deus vai enviar o seu anjo para te socorrer. Louvado seja Deus. E nesse mesmo verso, no verso 7, fala assim: Deus te dará uma luz que iluminou toda a prisão. Louvado seja Deus. E quem é essa luz? Essa luz é Jesus. Quando você menos esperar, Jesus estará chegando para iluminar o seu caminho, para mostrar uma porta, para mostrar uma direção, para te tirar desse naufrágio, para te tirar dessa prisão. O Senhor virá, essa luz vai vir, ela vai vir para a sua vida. Louvado seja Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor fala assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz. Louvado seja Deus. Quando você pensar que não há mais solução, Deus tem a solução. Me faz lembrar outra coisa agora, louvado seja o nome do Senhor. Quando a Juliana era pequena, se não me engano era a Juliana, ela tinha uma chupeta. Essa chupeta, ela não pegava nenhuma outra. Essa chupeta estava até gasta, só tinha um toquinho dela, assim, aquela parte de cima, aquela bolinha de cima da chupeta, que antigamente era assim, né? Hoje as chupetas são diferentes. Já tinha sido tudo gasta, de tanto que ela ficava com a chupeta na mão. E um dia, mas essa menina perdeu a chupeta justo na hora de ir na igreja. E procura chupeta para o culto, procura chupeta. E essa menina que chora que quer chupeta, essa menina que chora que quer chupeta, e essa chupeta não aparecia. E aí o que aconteceu? Nós fomos embora, a menina chorando e sem chupeta. E procurou, tirei berço do lugar, tirei cama do lugar, levantei o colchão, levantei pano, levantei coberta, levantei tudo, não achei chupeta. No outro dia, eu fui para casa, fomos na igreja, a menina chorando, a menina chorou, passou a chupeta, aquela luta, aquele desgaste. No outro dia eu vou limpar a casa. Quando eu limpo a casa, irmãos, eu puxo o berço, do mesmo jeito que eu puxei outro dia, eu puxo o berço, na noite anterior, puxei o berço, lá tá a digníssima chupeta. Então, irmãos, no momento certo, na hora certa, o Senhor nos dará uma luz. No momento certo, o Senhor abrirá a porta. No momento certo, o Senhor trará a resposta para você. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos dará uma luz. Louvado seja Deus. Lá no Salmo 119, capítulo 119, versículo 105, versículo que todo mundo nós sabemos desde a escola dominical: lâmpada para os meus pés e a palavra e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor é luz para nós. Jesus é a nossa luz. Aleluia. Também vemos no verso 7, continuando, fala assim: e tocando
deixou ele de lado. Quem? O anjo, tocando o lado de Pedro. Louvado seja Deus, que o Senhor possa, nesses momentos que às vezes a gente não entende o que está acontecendo, que você possa ainda, sabe, sentir o toque de Deus na sua vida, tocando ele o lado de Pedro. Talvez Pedro pensasse que era até um sonho, tudo que estava acontecendo, ou daquela luz que estava acontecendo, sabe, dentro daquele cárcere, naquela escuridão. Ele devia estar meio atônito, mas veio o anjo do Senhor e deu um toque nele, sabe, Pedro. Por isso o anjo tocou para acordá-lo, para dar ânimo, que o toque do Senhor venha hoje na sua vida, te dar ânimo. Você que se encontra desanimado, sinta o toque do Senhor, creia que vai passar. Talvez, irmãos, quando tudo isso passar, não venha a ser mais do jeito que era, e tomara a Deus que não seja mais mesmo. A igreja dormente, nossas vidas dormentes, todo mundo parado, conformado com tudo isso, não valorizando que tinha, sabe? Eu costumava dizer sempre assim para as minhas filhas: a gente tem que tomar cuidado com o Márcio, com a Aline, com a Juliane, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha cair naquela posição. Eu era feliz e não sabia. Vamos dar valor para aquilo que nós temos, e a gente muitas vezes a gente não estava dando valor, para que quando a gente voltar, a gente venha valorizar aquela tua cadeira, aquele lugar. Sinta o toque de Deus, deixa Deus te tocar, permita Deus te tocar nessa noite. Louvado seja Deus, o toque de Deus restaura as nossas vidas, aleluia. Peça para Deus te tocar, peça para Deus te mover nessa noite, sabe, te falar com você nessa noite, que você deitar a sua cabeça no travesseiro, que você possa sentir o toque de Deus falando no seu coração. Se você acordar à noite, é porque Deus está te acordando para você levantar e orar, para que você venha louvar, para que você venha adorar a Deus. Sinta o toque de Deus, aleluia. Aí também o anjo veio nesse mesmo verso 7, continuando: desperta e levanta. Ele falou assim a Pedro, ele o despertou e falou assim para ele: levanta-te depressa. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro já havia acordado com o toque, com a luz, com o toque do anjo, mas ele permanecia parado, e o anjo falou assim para ele: desperta, levanta. O Senhor está falando assim para nós hoje, sabe? Não é hora mais de ficar parado. Igreja do Senhor, servo de Deus, jovem, criança, desperta. Não é hora mais de ficar parado. Talvez, irmãos, ainda temos mais 10 anos, mais 20 anos, 15 anos, 30 anos para frente, até o Senhor vir. Mas do jeito que a gente vê as coisas, e a palavra do Senhor fala assim: quem tem ouvido, ouça, né? Vamos ver, vamos perceber, vamos estar apercebidos que a palavra do Senhor tem dito. Talvez não temos muito mais tempo antes que o Senhor venha, então despertemos, vamos sair da dormência. Quem não fez, comece a fazer. Quem estava fazendo, faça mais ainda. Que se sentia que não tinha valor, comece a compreender que você tem valor, sim, que Deus tem um plano na sua vida. Desperta, levanta, faça alguma coisa, chegou a hora. Louvado seja Deus, aleluia. Olha, orar, oração quer dizer orar e ação. A gente ora e depois age. Levanta, irmãos. Comece a fazer alguma coisa para a honra e glória do nome do Senhor. Você só se levantou para servir a Deus, ou ainda está parado, só olhando? O que será que vai acontecer? O que será que vai fazer depois? Como iremos nos reunir? Como é que faremos novamente depois? Comece a entender que Deus tem um plano na sua vida. Se você estava errado, comece a se consertar. Se você fez errado, peça a Deus, comece a fazer certo. Se você não orava, comece a orar. Se você não lia a palavra de Deus, comece a ler. Se você não praticava a palavra do Senhor, comece a praticar. Se você ia só uma vez por mês na igreja, na Santa Ceia, comece a participar de cultos bíblicos, de escola dominical, de trabalhos de ação social, de trabalhos missionários, evangelísticos na igreja. Deus tem um reino muito grande para trabalhar no meio do seu povo. Esse reino precisa se expandir, tem muitas almas que precisam ser ganhas. Levanta. Comece a trabalhar para a honra e glória do nome do Senhor. Chegou a hora de não só ficar olhando.
que será não, deixa eu não fazer não, comece a fazer a tua parte, levanta-te e depressa, louvado seja Deus. A palavra também fala assim, aleluia, no mesmo verso 7, e então as cadeias caíram das suas mãos, aleluia. Seja liberto do fardo, seja liberto do embaraço, seja liberto do tropeço, seja liberto do engano, da mentira, do pecado. A libertação traz o conhecimento da palavra, o que é a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, a palavra de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, seja liberto. Quem ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus. Irmãos, na verdade, tem tantas pessoas na igreja que ainda não está liberto, ainda está preso no seu eu, no seu egoísmo, nas suas maneiras de viver e de ser. Comece a ser liberto, entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor te liberta hoje para a honra e glória do seu nome. Então as cadeias caíram, parece, irmãos, que esse mover que está acontecendo é um mover de Deus, sabe, de libertação para o povo do Senhor. É o mover de Deus, de cadeias caindo, de vidas paradas, de braços atrofiados, de braços manietados, de pernas cortadas, para que comece a se movimentar, coisas comecem a acontecer para a honra e glória do seu nome. Parece que eu estou vendo, irmãos, quando a igreja se reunir novamente, vai acontecer, talvez, penso eu, provavelmente será esse o momento de um grande avivamento na igreja. Louvado seja Deus. Você já está liberto? Jesus quer libertar a sua vida de tudo que te impede de vencer. Louvado seja Deus. Creia que hoje Jesus te liberta para a honra e glória no nome santo do Senhor. No verso 8 do capítulo 12 fala assim: prepare-te para o melhor, disse-lhe o anjo, cinge-te calças sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe, põe a capa. Louvado seja Deus. Antes de sair, o anjo mandou Pedro se aprontar. Ele não podia sair de qualquer maneira, sem estar preparado. Provavelmente ele estava nu lá, sabe, foi tirado a sua roupa, sabe, foi tirado a sua capa, ele não podia sair dali daquela prisão de qualquer maneira, porque Deus, Jesus, tinha libertado ele daquela prisão, daquelas cadeias, e ele tinha que estar ali, saindo daquele lá, com a armadura, capacitado, sabe, pronto, preparado, e assim ele fez, ele pôs a sua capa, e assim ele fez, disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Prepara-te para o melhor. O Senhor tem o melhor para nós. Irmãos, te prepara. Me faz lembrar uma outra ilustração, eu vou ver se eu consigo me lembrar dela toda. Tinha uma mulher que ela chegou, ela estava pronta, ela estava passando uma situação muito difícil de saúde, e ela já estava assim, nos seus últimos dias finais de vida, e ela chamou o seu pastor e passou para ele alguns desejos que ela tinha, sabe, na sua vida, de quando ela partisse, acontecesse. E ela passou essa direção para o pastor, que como fosse o funeral dela, o culto fúnebre dela, que fosse feito do jeito que ela estava pedindo. E assim aconteceu. Essa irmã partiu para o Senhor. E essa irmã, quando ela estava lá no seu caixão, que as pessoas passavam para olhar ela, todo mundo saía de lá admirado de ver como ela estava. Por quê? Ela estava com uma faca e com um garfo na mão. Louvado seja Deus. Uma colher na mão. Não era um garfo na faca, era uma colher na mão. E ela, e depois o pastor, na sua ministração, explicou por que ela tinha pedido aquilo lá,
sabe? Porque quando ela era pequena, quando ela sentava, ela ia comer na casa da sua avó, ela fazia aquela comida gostosa para todos os netinhos, né? E todo mundo comia, se alimentava e ficava satisfeito daquela comida gostosa da vovó, né? Todo mundo sabe que a comida da vovó é sempre gostosa. Então, eles ficaram, ela gostava muito daqueles momentos e ela gostava mais ainda quando era um momento que a sua vovó falava assim para eles: agora nós vamos tirar o prato, vamos tirar o garfo, todo mundo segura a sua colher, porque agora o momento melhor está por vir, que era o momento da sobremesa. E a sobremesa da vovó era aquela sobremesa, era de lamber os beiços, era a melhor parte de comer na casa da vovó, era a sobremesa. Por isso que ela quis que quando ela fosse enterrada lá no seu caixão, antes de ser enterrada, todos vissem ela com aquela colher na mão, que ela queria dizer assim: eu passei um bom, muito bom na presença de Jesus, mas quando agora eu estou partindo, eu estou indo para o melhor, porque Deus tem o melhor para mim. Creia, irmãos, segure a colher. Não é porque você vai partir, o Senhor vai te levar, não é isso. Vamos levar essa situação para o nosso momento. O Senhor tem o melhor para nós. Creia, o Senhor te libertou para você viver o melhor com Ele. Louvado seja Deus. Mas para isso você precisa estar cingido, que nem lá em Efésios fala assim: e Deus proveu uma armadura espiritual para cada um de nós. Revestimos, pois, de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes e lutar contra todas as astutas ciladas do diabo. Para podermos participar desse melhor. O diabo não pode roubar de nós, irmãos. Ele não pode roubar. Por isso, se prepare, revista-se da armadura do Senhor, sabe? Prepare-se para o melhor, porque Deus tem o melhor. Não importa se você é novo, se você é criancinha, se você é jovem, se você está numa idade de maturidade, se você está numa idade já de mais maturidade, mais ancião, não importa. Deus tem o melhor para nós, a partir de agora, que nós tomamos posse da palavra do Senhor. Deus tem o melhor para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas para isso, irmão, vamos nos revestir da armadura. Cinge-te e calça as sandálias. E assim ele fez e pôs a sua capa. Se revista, irmãos. Não dê brechas para o inimigo. Se revista da presença do Senhor. Se revista desta armadura, do capacete, da couraça, da capa, do cinto, da sandália, da espada, do escudo. Se revista para que nenhuma das astutas ciladas do inimigo venha te privar do melhor que Deus tem para você. Louvado seja Deus. Prepare-se e para vencer. Aleluia. No verso 10, no verso 9, fala assim: siga em frente pela fé. Fala assim: então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava à cidade, ao qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Irmãos, por que o anjo falou: me segue? Porque se Pedro talvez fosse por ele mesmo para fora, ele não fosse compreender o real agir de Deus. Eu saí, eu venci, eu fui por minhas próprias forças, não. O anjo falou: me segue. Eis a importância de nós entendermos e compreendermos que nós precisamos seguir os preceitos, a palavra do Senhor em todo o nosso viver, em cada dia da nossa vida, que nós não venhamos nos apartar da palavra do Senhor e viver pela fé, sabendo que Deus tem para nós o melhor. A palavra do Senhor no Salmo 37 fala assim: agrada o Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e depois Ele satisfará o desejo do seu coração. Devemos nos entregar a Ele, sabendo que Ele cuidará dos nossos caminhos, Ele que abre porta, Ele que move montanhas, Ele que te tira da prisão, Ele que te leva para fora. Nós vemos aqui que a porta abriu, sabe?
os guardas estavam lá, mas eles foram cegados, eles não viram o momento que ele saiu para fora, eles não sabem o que aconteceu, provavelmente eles ficaram desesperados, talvez eles foram até, sabe, sofreram consequências disso, mas a gente vê que Deus mostrou para Pedro que ele precisava ir atrás do anjo, compreender que ele precisa do Senhor e sem ele nada pode fazer. Creia, irmãos, por mais bem sucedido que seja a sua vida, que melhor que seja o seu ministério, sabe, por mais porta que tenham sido aberta, entenda que essas portas só foram abertas pelas mãos do Senhor. Compreenda que é Ele que abre, Ele que move montanhas, Ele que cega os soldados, os embaraços, Ele que nos livra. Nós precisamos entender que nós precisamos ser direcionados por Ele. Então eu te convido, deixe Deus conduzir e tudo vai dar certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abre as portas para você, aleluia. A porta se abre para você, louvado seja Deus, entenda isso, é Ele que abre porta, louvado seja Deus. E o que eu gostaria também de mostrar para vocês, nessa passagem, está no verso 12, que fala assim, no verso 12, aleluia, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com o cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, nós vemos aqui nesse capítulo que ele podia ter ido, nesse versículo, que Pedro poderia ter ido para qualquer lugar. Mas eu sei que ele, direcionado por esse anjo, sabe, direcionado por Jesus, aquela luz que iluminou seu caminho, as portas que foram abertas, as cadeias que caíram, que ele foi liberto. Nós vemos aqui, irmãos, que ele não podia ir para outro lugar. Ele sabia o lugar certo aonde ele devia ir, ao lugar que ele sabia que as pessoas estariam congregadas, juntas, reunidas e oravam. Eu quero dizer para você, irmãos, que nós venhamos entender que o lugar certo para nós é o lugar que Deus preparou para você congregar. É ali que Deus tem um plano para você. É ali que Deus quer falar com você. Quando este momento passar, cada um de nós, irmãos, ovelha do seu pastor, vai voltar para o seu redil, sabendo que ali é o lugar certo para você se reunir juntamente com os irmãos. Pedro viu que não tinha outro lugar para ir, a não ser aquele lugar que os irmãos sabiam da situação real que ele estava vivendo, que estava com os seus joelhos dobrados, sabe, com a sua boca no pó, com as suas lágrimas caindo no chão por aquela vida, e ele só podia ter voltado para um lugar. Ele só podia ter ido encontrar refúgio num lugar, na casa de Maria, mãe de João, que era chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Louvado seja Deus. E quando ele bateu no poste do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Aí ela ficou apavorada, sim, de ver Pedro ali, que ela fechou a porta correndo e voltou para lá. E começou a falar para eles que estavam reunidos: olha, Pedro está na porta, Pedro está na porta. Eles, imagina, você está louca? E ele falou: você está louca, no verso 15. E eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo, imagina. Era o próprio Pedro que estava na porta. Aí no verso 16 fala assim: entretanto Pedro continuava batendo na porta: eu quero entrar aqui, é aqui que é o meu lugar, é para aqui que eu tenho que vir. E quando eles abriram, viram e ficaram atônitos. Eu vejo aqui, irmãos, mais um item que nós precisamos entender. Creia na sua oração, não fique atônito. Irmãos, não vamos ficar atônitos por aquilo que Deus vai fazer quando tudo isso passar. Pelas maravilhas que Deus vai fazer através da minha vida, da tua vida, da ação da igreja na face da terra, deste vaso que você é, no meio da tua família, lá no teu emprego, na tua escola, no meio dos teus amigos, dos teus coleguinhas, dos colegas de emprego, no meio da tua parentela, sabendo por todo esse Brasil, por todo este mundo onde tem um servo de Deus que busca a presença do Senhor e que está debaixo das suas ordenanças, dos seus cuidados, que entende o agir de Deus na sua vida, ele vai compreender que foi através das orações dos santos. Creia
na tua oração, tenha fé, não fique atônito quando as coisas acontecem. Nossa, será que foi? Foi sim, é resposta de oração. Estávamos orando, vai fazer quase 3 anos, já fez 3 anos, de madrugada, à noite, depois das 10 horas, estávamos orando, buscando a Deus, buscando a face do Senhor na igreja, unidos. Agora estamos orando em casa, com os nossos joelhos dobrados, cada um no seu horário, de madrugada. E quando o milagre acontecer, louve a Deus, levante as suas mãos para os céus e louve a Deus, porque foi resposta de oração, foi resposta de oração, foi o agir de Deus, foi resposta da minha oração, foi resposta da tua oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Creia que as coisas estão acontecendo, creia que é o agir de Deus. Irmãos, vamos tomar posse dessa palavra, aleluia, vamos não duvidar que aquilo que Deus tem para nós é grande, é maravilhoso, é estupendo. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Concluindo, então Pedro caindo em si disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico, porque o povo estava furioso com eles. Em situação que não temos nada que pode ser feito, lembre-se que Deus está aguardando as nossas vidas. Ore incessantemente, descanse em Deus. O Senhor enviará seus anjos para lutar por você. Dá uma luta, te tocará com o seu poder, mas não fique só olhando. Levante-se, Deus vai te libertar de tudo o que te prende, vai te preparar e te guiar, abrindo portas para você. Então permaneça na casa do Senhor, cante louvores em gratidão a Ele, confie nas suas orações. Louvado seja Deus. Quando você não pode fazer nada, apenas orar, então você pode tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Que você possa ficar com essa palavra, irmãos. Que Deus te alcance nessa noite através dessa palavra. Que Deus venha te tocar. Que Deus venha te mover. Que Deus venha fazer o mover do teu Espírito, do seu Espírito Santo sobre a sua vida. E venha te convencer que você é um instrumento. Que as tuas orações têm efeito, sim. Que você é um vaso, sim. Que você pode estar preso, manietado agora, algemado, enclausurado. Mas que logo as portas vão se abrir e haverá um grande mover de Deus. E todos vão ver a glória manifestada, o poder de Deus sobre toda a igreja do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Convido você agora a baixar a sua cabeça comigo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai, maravilhoso Deus. Que nessa noite a tua palavra, Senhor, possa ter ido de encontro à necessidade de cada um dos seus filhos, ó Pai. Que nós venhamos entender o teu mover. Mesmo enclausurados, Senhor, sabemos que o teu anjo está agindo, que portas estão sendo abertas. Senhor, vamos ouvir e contemplar testemunhos gloriosos, Senhor, de um mover glorioso do Senhor, do teu Espírito Santo movendo sobre as vidas, da manifestação, Senhor, dos teus anjos sobre a vida dos teus filhos. Nós vamos entender o teu agir, Senhor, e vamos compreender que a nossa oração incessante, ela é eficaz, Senhor, ela pode muito em seus efeitos. Por isso, Senhor, abençoe a cada um dos seus filhos nessa noite, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero assim, irmãos, que você receba essa palavra, tome posse dela, que o Senhor possa agir na sua vida através dela. Amém? Mais uma vez eu quero entregar esse recado para os irmãos de São José do Rio Pardo, que quarta-feira que vem, se não me engano é dia 22, estaremos assim, o pastor estará assim, ministrando a Santa Ceia para os irmãos aqui de São José do Rio Pardo. Que vocês possam, assim, vir chegando a partir das 7h30, o pastor estará lá ministrando a Santa Ceia. Quem tiver máscara, venha de máscara. Na igreja tem gel, tem álcool gel, já vem limpando sua mão, depois quando sai faz a mesma coisa. E os irmãos de São João, o irmão Paulo estará assim, fazendo do jeito que ele programou para a igreja. Amém? Fique na paz do Senhor.